Caetano está arrependido e volta mesmo. Boa oportunidade que o Wesley Bola Cheia me dá de falar sobre um tema importante. O Atlético Mineiro está atrás de um CEO do futebol, tá? Esse cargo nada tem a ver com o do Bruno Mussi e nada tem a ver com o do Vitor, embora o Vitor, imaginemos, vá sofrer um rebaixamento. O Vitor era o gerente de futebol. Quando o Rodrigo Caetano vai para a seleção, o Atlético até cogitou contratar um outro diretor executivo de futebol, não o encontrou e efetivou ou promoveu o Vitor a diretor executivo. Daria para manter o Vitor de diretor executivo com o Rodrigo Caetano como CEO, mas certamente o nível de atuação do Vitor diminui com a volta do Rodrigo. O Atlético quer contratar um CEO, o Atlético decidiu que o Rodrigo Caetano é o bola da vez. E a primeira rodada de conversas com o Rodrigo Caetano foi avaliada como positiva. O Rodrigo deixou bem claro nesse contato com o pessoal do Galo que não pode sair da CBF agora, em hipótese alguma. Ele só vai aceitar discutir a rescisão na CBF para voltar ao Atlético no fim do calendário esportivo da seleção. O Brasil faz mais 4 jogos, quinta-feira contra o Peru, na outra terça contra o Chile. E em novembro, mais 2 datas FIFA, contra a Venezuela fora e contra o Uruguai em casa. A partir daí, aí sim o Rodrigo Caetano se sente à vontade para conversar com o Atlético. Mas o Atlético sentiu, do outro lado, uma possibilidade real de acerto. Por quê? O Rodrigo está muito incomodado com a falta de autonomia que ele tem lá na CBF. O que o Galo percebeu da conversa que teve com o Rodrigo Caetano é de que ele apita pouco, ou quase nada lá. Ele não tem muita voz, tudo que ele sugere não é ouvido, e que, pior do que isso, tudo é decidido na base da política na CBF. Isso tem incomodado demais o Rodrigo Caetano, tá bom? Antes de ganhar as Copas, reforços, Amazon no Galo do Master. Leonardo, o Atlético hoje negocia com uma casa de apostas, tá? A pedida do Atlético é de 48 milhões de reais por ano, mas sabe quando você pede, você está vendendo um apartamento, você pede lá em cima aceitando um desconto? O Atlético pede 48 milhões de reais por ano e aceita fechar por 40. E há uma negociação em andamento com uma casa de apostas esportivas. Sobre a chance de ganhar as 2 Copas, eu acho que o Galo precisa ficar muito atento aos bastidores na Libertadores da América. Eu já expliquei para vocês na semana passada. Além da vontade da Conmebol de colocar o River na final, porque a decisão acontece no estádio do River, ainda tem um outro detalhe. Se o River Plate for campeão, o classificado para o Super Mundial de Clubes é o Olímpia, do Paraguai. Time do coração do Alejandro Domingues, que é também o presidente da Conmebol. Foi tipo o que os 4Rs fizeram no Galo. Sabe investir dinheiro? Entendi. Trazer informações de bastidores sobre o Atlético. Hoje vou contar para vocês o que o Atlético pretende oferecer a Rodrigo Caetano para que ele se torne o CEO do futebol do clube a partir de 2025. E também detalhes sobre as cobranças feitas sobre Gabriel Milito por causa do Campeonato Brasileiro disputado pelo Atlético. Hoje o Galo é o 10º colocado da competição e está longe de ficar próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. São 9 pontos de diferença para o G6 e apenas 8 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Bom, vou trazer todos os detalhes nesse vídeo. Bom, primeiro sobre a situação de Rodrigo Caetano. Como o Atlético pretende trazer Rodrigo Caetano? Qual é a estratégia? Bom, primeiro o cargo. O Atlético oferece a Rodrigo Caetano uma autonomia, ou melhor, oferecerá a Rodrigo Caetano uma autonomia acima da que ele já tinha como diretor de futebol do clube. A ideia é que o Rodrigo Caetano seja um CEO do futebol. O Atlético já fez contatos com ele e está disposto a oferecer um salário semelhante ao que ele tinha na cidade do Galo. Hoje ele recebe 60% do que ele recebia quando atuava à frente do futebol do clube. E ele ocupava um cargo semelhante ao de Vitor, ex-goleiro atleticano. Então, hoje, a diretoria do Galo pretende oferecer um salário semelhante ao que ele tinha e um cargo ainda superior. Para que vocês entendam, ele teria autonomia total no futebol. Porque o Atlético entende que há necessidade de ter alguém com esta experiência num cargo de CEO do futebol. Hoje, Vitor é o diretor de futebol, está no topo do organograma em relação ao futebol do clube. Ele está ao lado do presidente Sérgio Coelho, que atua como CEO do futebol. E abaixo de Vitor e Sérgio Coelho está o Pedro Moreira, que é gerente de futebol do clube. E todos do futebol respondem diretamente a Vitor, inclusive o Siga, que tem Rodrigo Weber como seu principal gerente. Então, hoje o Atlético entende que é preciso ter alguém acima de todos estes nomes e esses profissionais e que tenha muita experiência. Então, por isso, Rodrigo Caetano é um nome que agrada a diretoria do Atlético.
Por mais que o clube negue o interesse na contratação de Rodrigo Caetano, hoje existe um interesse muito grande da diretoria do Atlético em ter novamente Rodrigo Caetano à frente do futebol. Porque o entendimento é de que Rodrigo Caetano tinha experiência necessária para fazer com que esse Atlético rodasse perfeitamente em relação ao futebol. E hoje a diretoria quer Rodrigo Caetano novamente à frente do clube. Ele é tratado como o nome ideal para trabalhar no dia a dia do futebol atleticano. E agora o Galo pretende, com esse novo cargo e também com um salário melhor do que ele recebe na CBF, contratar Rodrigo Caetano. Ele receberia uma grana muito boa em relação ao que ele recebe hoje na Confederação Brasileira de Futebol. Além disso, Rodrigo Caetano vive na CBF alguns problemas de dia a dia com o presidente Edinaldo Rodrigues, que é considerado muito centralizador nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, para finalizar, trazer detalhes sobre as cobranças feitas sobre o técnico Gabriel Milito. Como o Atlético hoje é semifinalista da Libertadores e da Copa do Brasil, existe sim cobrança para que o time seja melhor no Campeonato Brasileiro. No entanto, elas não são tão veementes como muitos torcedores pensam, especialmente pelos resultados nas competições de mata-mata. O que se entende nos bastidores é que o Galo não poderia estar na 10ª colocação. É claro, se o Atlético vence os 2 jogos que tem adiados, as partidas contra o Grêmio, a partida contra o Grêmio, inclusive, que será nesta quarta-feira, e a partida contra o Atlético Paranaense, o time ficaria numa situação muito mais confortável. Chegaria aos 43 pontos e teria apenas 3 atrás do Internacional, que é o último colocado do G6 do Campeonato Brasileiro. Lembrando, os 6 primeiros colocados garantem vaga na próxima edição da Libertadores. Mas, hoje, como a situação do Atlético nas Copas é muito boa, o Atlético é semifinalista da Copa do Brasil, venceu o jogo de ida por 2-1 na Arena MRV e enfrenta o Vasco no jogo de volta no dia 19 de outubro. E também é semifinalista da Libertadores diante do River Plate. A diretoria não cobra da forma que o torcedor imagina que seria. Hoje, as cobranças existem, mas elas são muito menores por causa dos resultados do Atlético nas competições de mata-mata. O Boné manda um queijo junto. Pô, claro, atenção, Elton, Thiago Fernandes e Thiago Valu. Eu avancei numa questão, deixa eu ver se atualizou aqui. Eu avancei numa questão sobre Rodrigo Caetano e a volta dele. Porque é o seguinte, isso começou há uns 30 dias, há mais ou menos uns 30 dias, um pouco mais. Foi na data FIFA, você cantou a pedra. Eu falei aqui, não, tem informação não, é o achismo, então o achismo nasce alguma coisa, né? Só que o que eu avancei é que já aconteceram 2 conversas. Uma das conversas, inclusive, no Rio de Janeiro. Porque esse approach foi feito, e agora eu vou dizer uma coisa. O Atlético quer, o Atlético acha necessário, ninguém está falando que vai rebaixar o Vitor, não é isso. Tanto que lá no Cruzeiro o diretor de futebol é o Pelai e o CEO é o Alexandre Matos. No Atlético, CEO Rodrigo Caetano, Vitor segue como diretor de futebol. Então não tem negócio de rebaixa o Vitor, leva de novo para diretor. Não. Vitor continua como diretor e o CEO de futebol, Rodrigo Caetano. E agora eu vou dizer uma coisa. A CBF está vivendo um momento de instabilidade porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco com esse presidente, com esse banana que está lá. Né? Então ninguém sabe o que vai acontecer. O Rodrigo Caetano, se esse vídeo chegar até você tem que meter o pé daí, cara, porque daqui a pouco ninguém sabe o que vai acontecer, nem se esse cara vai ficar aí, que foi quem te contratou. E se troca o presidente, eles vão trocar todo mundo, e aí você roda. E agora pelos lados do Atlético. O Atlético, se fizer isso, vai tomar uma decisão muito acertada. Porque hoje, o futebol brasileiro conta com 2 grandes executivos. Um tá lá no Cruzeiro, o outro é o Rodrigo Caetano. Então o Atlético tem que fechar agora, já assina um pré-contrato e traz, porque o Rodrigo Caetano, pra mim, é o melhor diretor de futebol do Brasil, mas é disparado. Erra como qualquer um outro, mas é um cara que comanda com pulso muito firme toda a situação envolvendo o clube. E eu duvido que se ele estivesse aqui, claro, esse monte de come-dorme que tem lá no Atlético, os caras não querem sair, mas também não querem jogar, não querem falar, ninguém aparece, não, eles não estariam ali do jeito que estão. Sim. Ninguém quer sair do Atlético, ninguém. Não joga nada, não quer sair, mas não é obrigado, tem contrato. Mas quando você tem um executivo de futebol do nível do Rodrigo Caetano, os caras se viram e resolvem os problemas. Vai ficar bom pra todo mundo, né? Então, que o Atlético vá, 2 conversas já aconteceram. Que o Atlético vá, resolva, traga, mas já assina agora, pra não deixar que outro clube vá lá e faça uma proposta melhor. E ele tem que ser o CEO de futebol do Atlético, porque o Atlético necessita de alguém com a experiência dele pra pensar e planejar futebol ao lado de um treinador que eu sou o passapano oficial, chamado Milito. E tô falando isso agora, com o risco de daqui a pouco ele perder e todo mundo me bater. Eu vou continuar sendo o passapano dele, pois não, claro? É isso, eu também concordo, acho que a melhor decisão pro Atlético é essa mesmo, trazer o Rodrigo Caetano. Inclusive, o que deu certo no Atlético tá na conta dele, né? Claro que a gente teve a chegada do Milito com a atuação do Vitor, já como diretor, Vitor inclusive, né, teve o trabalho de ir lá, conversar com ele pessoalmente, que eu acho que é algo que com certeza foi passado
influenciado também pela experiência do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano trabalhou muito com o Vitor durante esses anos lá, que trabalharam juntos, né? Mas eu acho que, em termos de experiência, é sempre bom você contar com uma pessoa que tem esse cacuete que o Rodrigo Caetano tem. É especial quando você pega, por exemplo, o Gustavo Scarpa, né? Que teve conversas importantes com o Rodrigo Caetano para chegar ao Galo. Sim, e sobre o Vitor, isso é informação, ele é muito bem avaliado. Ele é muito competente. Ele é muito bem avaliado pela direção do Atlético. E quando você pensa friamente no trabalho que foi feito, o que o Atlético deu, a gestão deu, o Vitor trabalhou muito bem. Sim. Com o que foi colocado pra ele, com todas as situações, com o teto, com o piso, com tudo que foi passado pra ele, o Vitor tem um trabalho bem avaliado pelos gestores. E se nós, que estamos de fora, fizermos uma avaliação, também vamos dar pontos positivos pro Vitor. Errar faz parte, mas o combo dele de acertos e também de controle desse elenco do Atlético é muito bom. Então, eu acho que é acrescentar a gestão do Atlético. Sim. A vinda de um cara como o Rodrigo Caetano, que já mostrou o seu talento, a sua capacidade, e dá esse posto pra ele, que é um posto de ainda mais responsabilidade, e trabalhando ao lado do Vitor, o Atlético só tende a ganhar com essa situação. E não é falta de confiança no Vitor, não. Se você analisar peça a peça do elenco que chegou na gestão do Vitor, você vai ver que todos têm importância. Sim, Todos têm exatamente. importância. Eu tô com você. E outra? O Vitor, o saldo dele é como muito diretor positivo, é muito positivo. E acho que o Vitor, viu, Elton, poderia crescer muito mais tendo o Rodrigo Caetano do lado, sim. Porque veja bem, a informação que eu... Gente, só confirmei aqui, não foram duas reuniões no tete-a-tete, tá? Uma no Rio e outra aqui. Não foi reunião virtual, não. Então é o seguinte, o Vitor, ele continuaria como diretor de futebol, não muda nada pro Vitor. Nada. E o Rodrigo Caetano aí é uma coisa muito maior, CEO do futebol. Então, assina logo para não dar chance de outro clube ir lá e buscar. Porque o Rodrigo Caetano é um monstro, ele é muito bom e muito sério, o que é melhor, sabe? Cara que entra em negocinho, a comissão, com ele não tem isso. E outra coisa, eu falo dele sem ele nunca ter me auxiliado em uma informação sequer, todo mundo que tá aqui sabe, que faz contato, ele não passa nada pra ninguém. Ele não passa nada, ele pode até não te tirar do caminho. Mas dá furo, Thiagão, ó, fala aí, dá um furo aí sobre tal. Já te passou? Porque pra mim, Rodrigo Caetano? Nunca, cara. Inclusive já tive discussões pesadíssimas com ele. Também. Porque teve uma vez que eu perguntei, quando eu tive a informação da saída do Nacho, perguntei pra ele me tirou do caminho. Eu fiquei bravo demais. Eu também já tive algumas discussões com ele, mas, cara, o Rodrigo é indiscutivelmente um dos melhores do país. E se o Atlético busca o Rodrigo para voltar ao cargo de CEO do futebol, é porque o Atlético volta a pensar muito grande em 2025. Porque, para mim, sinceramente, o Atlético teria um grandíssimo nome para atuar no dia a dia do esporte. E hoje, não que o Vitor seja um mau diretor de futebol, como bem trouxe a Clara e o Elton, eu acho o Rodrigo mais preparado, obviamente. O Rodrigo tem muito mais anos trabalhando como dirigente do que o Vitão. O Vitor é um cara promissor, um cara que é muito inteligente, que vai muito longe na carreira, mas o Rodrigo hoje é um cara 100% preparado. Ele, na passagem recente pelo Atlético, foi extremamente importante para um Atlético vitorioso. Um Atlético que foi campeão brasileiro, da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, um Atlético que venceu todos os mineiros durante a passagem dele por aqui. Ele ficou entre 2021 e o início de 2024. Se a gente considerar que ele ainda teve alguma participação nesse, ele é tetracampeão mineiro. 21 tetracampeão mineiro. Então, um cara que foi muito importante à frente desse Atlético, e eu, sinceramente, acho a melhor escolha caso ele volte ao clube. Eu entendo que nós teríamos aqui, de fato, os dois grandes executivos do futebol brasileiro, se isso acontecesse. Tá próximo de acontecer. Agora, a informação que o Thiago, a informação que eu tinha é de que havia rolado o contato, mas o Thiago confirmou com uma fonte, que eu não faço a menor ideia de quem seja, também não quero saber. Espera um pouquinho. Tá até vibrando aqui, Elton. Que o Atlético quer muito. Então, busca logo, pré-contrato, já digita, assina, manda, 2 vias, papel timbrado, guarda, viu? Faz umas 8 cópias, uma em cada cofre, pra não perder. Porque o homem é bom demais, mas bom demais. Baita nome. Tá? Baita de um nome. Parabéns ao Atlético aí, se conseguir trazer de volta, viu? Aliás, não deveria ter saído, mas eu entendo o Rodrigo Caetano a oportunidade, né? Sim, Claro, sim, e a importância de deixar a porta com aberta. sonho não se brinca. O Atlético tá Ô, tentando Edson, a gente já viu repatriamento, né, de jogadores. Tá, o mesmo, Cruzeiro. Sim, tá tentando repatriar o dirigente, né, o Rodrigo Caetano. Só uma coisa, Você já foi era tanto repatriado? sonho... Não, era tanto o sonho dele. Você fechou porta em algum lugar que você trabalhou? Já, porque eu não pretendo voltar lá nunca mais. Mas... Quer falar qual? Não vou falar. Era tanto o sonho do Rodrigo ir para a seleção brasileira, que ele abriu mão de grana para ir pra lá. O Rodrigo recebe cerca de 60% na seleção brasileira do que ele recebia no Atlético. É mesmo? Ele abriu mão Sim. de 40% do salário dele. Ué, cara, vai falar que não. Abriu muita grana. Falaram que não. Se eu te falar a grana que ele abriu, falaram que não. Mas enfim, eu ficaria só com a sobra. Mas Você vê a incompetência do Edinaldo, vai perder o Rodrigo Caetano. Mas é porque é muito bom você sair das empresas que você trabalhou e deixar portas abertas. Sim. Né? Eu deixei portas abertas na Rádio Minas, lá em Divinópolis, onde o Elton, inclusive, me deu a primeira oportunidade para participar da televisão, trabalhar na Rádio Minas. Fizemos GTV, né? GTV. Liliana Júnior lá e Isso. tal, na apresentação. Samuel Como é que do chamava aquela Samuel do Vale? Como é que chamava? Fernanda Abel. Lima, Isabel Andrade. Isabel Andrade, elas Que é a apresentavam. voz do Independência. Não é a Poliana? A Poliana é a voz do Mineirão. As duas irmãs. mesmo? Eu não sabia, não. Uma é a voz do Independência e outra é a voz do Mineirão. Caramba! Abraço pra Bel. Abraço pra Abel e pra Poliana Poliana também. Então eu deixei portas abertas na Rádio Minas, aí vim pra cá, deixei portas abertas na Rádio 98, eu tenho uma ótima relação com os gestores lá, deixei portas abertas na Itatiaia. Então quer dizer, Rodrigo Caetano só foi procurado agora porque ele foi honestíssimo e sabe, e assim, um sujeito ilibado.
E isso, se não fosse por isso, ele não voltaria ao Atlético. Não estou dizendo que já está fechado, mas está bem encaminhado para fechar. Eu gostaria de ouvir o Valor, porque você precisa chancelar as nossas opiniões. Se você falar que está tudo errado que nós falamos aqui, vai ficar a sua valendo. Não, do Rodrigo Caetano não tem como dizer o contrário, né? Já foi tudo dito aí, muito bem dito por vocês, e seria um grande reforço para o Atlético, em que pese o bom trabalho feito pelo Vitor em 2024, mas um dia também o Rodrigo Caetano já esteve no lugar do Vitor, de estar iniciando a sua carreira dentro de ser um diretor de futebol, e existiam, na época que o Rodrigo Caetano iniciou, outros diretores melhores do que ele, com mais experiência. É normal, né, quando a gente começa num determinado caminho, mas seria sem dúvidas a certeza de um cara que entende o que o futebol precisa, né, com a experiência também do Alexandre Matos, enfim, seria uma grande contratação, um grande reforço para o Atlético, pensando no planejamento de 2025. Aqui, só ampliando o leque, mostra o tanto que hoje uma notícia dessa, né, uma informação dessa que vocês trouxeram, né, que movimenta o mercado aqui em Minas Gerais, está envolvido aí o Rodrigo Caetano e o Atlético, você mostra também o tanto que está bagunçada a nossa querida instituição CBF, né? Antes você falava o contrário, né? O movimento era o contrário. Exatamente. Olha só, era o sonho do Rodrigo, o desejo do Rodrigo. Pô, eu tô indo pra galinha dos ovos de ouro, tô indo pro pote de ouro. Chega lá, ele tá percebendo aos poucos, ou percebeu rapidamente, que não é tudo aquilo que ele imaginava. Então ele vai voltar pra cá, pô, realizei o desejo. Vesti a camisa, participei, estive à frente de uma grande competição, que ele participou da Copa América, participou de jogos das eliminatórias, mas vai chegar e falar assim, valeu, cumpri meu papel, fiz o que tinha que fazer, mas não era o que eu queria pra mim, eu quero um novo desafio. Mas a CBF, ela já foi tudo. Ela já emocionava o cara que ele chegava, você foi convocado, lágrimas, emocionava as pessoas. E hoje a gente vê que o negócio não é igual era antigamente, né? Com esse desejo e com essa organização. Mesmo que seja uma bagunça organizada, porque quando eu falo organização, eu acompanho a seleção brasileira desde 1985, né? Eu acompanho a seleção. Mas sempre lá teve pessoas bagunçadas. Mas hoje, quando você vê um cara sério, do modo operante do Rodrigo, querer dar tchau, te assusta. Você arrependeu assim, de você ter saído de um emprego que você gostava muito? Cara, vocês falaram a respeito de trabalho, eu tive 5 trabalhos. Eu trabalhei lavando tela em estamparia, sendo vendedor, TV Integração, TV Globo e o meu 5º emprego. Eu trabalho desde os 14, então em 30 anos, 31 Trabalho infantil! 31 anos, em 31 anos eu lavava tela, né? Eu lavei tela de 14 até quando eu tinha 17. Isso. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, as informações atualizadas aí com o Nicola, Thiago Fernandes pelo camisa 12, Thiago Fernandes e o pessoal aí do Everton Guimarães nos donos da bola, os donos da bola da TV Band Minas. E se você gostou do conteúdo sobre a questão do Rodrigo Caetano, tá voltando aí pro Galão da Massa, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação e fique por dentro de todos os dias que tem notícias do Galão. Um grande abraço, tamo junto, forte abraço.